Olá, minha gente, voltei aqui para falar de futebol, tá certo? Eu tô sempre deixando algum comentário aqui no meu Insta, de vez em quando eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu venho aqui e falo algumas coisinhas e depois eu desapareço, tá certo? Então, para aquelas duas pessoas que estão sempre aqui me vendo aqui no Instagram, isso aqui é para vocês se vocês gostam de debater. E o debate que eu trago hoje é sobre o futebol, tá certo? Eu vou falar sobre técnico estrangeiro no futebol brasileiro, tá? Desde quando eu acompanho o futebol brasileiro, eu sempre tive a dúvida se técnico estrangeiro traria alguma novidade para o futebol brasileiro, tá? Antes da vinda do Jorge Jesus, eu não acreditava nisso. Eu achava que o futebol brasileiro tinha condições de jogar e disputar com os times europeus. Mas o que eu percebi com a vinda do Jorge Jesus para o futebol brasileiro é que há um abismo imenso entre o que o treinador estrangeiro pratica na Europa e o que os técnicos brasileiros praticam aqui no Brasil, tá? Não foi só eu que percebi. Todos os torcedores não só do Flamengo, das outras equipes também perceberam. Você tinha um trabalho que vinha sendo feito com Abel Braga, bastante criticado, tá? Um trabalho muito ruim. É só lembrar que o Arrascaeta, por exemplo, ele não era titular de Abel Braga. O Arrascaeta, ele não jogava. E se a gente for ver assim, e se a gente for comparar só o Arrascaeta, vamos comparar o que o Arrascaeta jogava no Cruzeiro e o que o Arrascaeta joga no Flamengo. Eu sempre tive, eu torço pro Flamengo há muitos anos. Eu sou torcedor do Flamengo e no Motoclube aqui de São Luís. Mas todas as vezes que o Flamengo fazia a contratação de um grande jogador, geralmente dava errado. Todo jogador que chegava no Flamengo com muita pompa, geralmente dava errado. São raríssimos os casos de um jogador que chegava no Flamengo com muita pompa e dava certo. E dá certo, no caso. O Arrascaeta parecia que iria entrar naquela lista de jogadores que foram para o Flamengo e não deram certo. Parecia. Com a Abel Braga, estava caminhando para isso. Com a chegada de Jorge Jesus, o Arrascaeta não só virou titular do time do Flamengo, como ele jogou, na minha opinião, muito mais do que ele jogava no Cruzeiro. Porque se você for assistir o Arrascaeta do Cruzeiro, o Arrascaeta é assim, ele tinha uma grande partida e aí jogava 5 ou 6 partidas mais ou menos regulares, de regular para baixo. Aí ele tinha uma outra grande partida. Então ele era bastante instável no seu, na sua carreira como jogador de futebol no Cruzeiro. E no Flamengo não, ele teve uma regularidade jogando de regular para cima. No Cruzeiro ele jogava de regular para baixo nesses períodos. Então ele teve grandes jogos pelo Flamengo e quando ele ia mal, ele ficava ali nota 7, tá? E isso me fez pensar que os técnicos estrangeiros, eles têm muito a ensinar aos técnicos brasileiros. O técnico que eu mais prestei atenção foi Vanderlei Luxemburgo. Os times de Vanderlei Luxemburgo jogavam muito bem, troca de passes, jogadas ensaiadas, era uma produção, jogava bem e bonito. E dava resultado, porque o Vanderlei Luxemburgo foi campeão brasileiro, campeão estadual, paulista, carioca e tal, e produzindo um grande futebol. Só que hoje o Vanderlei Luxemburgo ele não consegue fazer seus times jogarem nem parecido com que o futebol que ele jogava naquela época ali na década de 90, começo de 2000, dos anos 2000, até 2004, 2005, tá? 2004 quando ele estava no Santos, quando ele foi campeão brasileiro pelo Santos.
Mas mesmo ali em 2004, a gente já percebe que o Santos de 2004, ele já não é aquela coisa, ele já não é o Cruzeiro de 2003, tá? Que tinha sido campeão com ele, foi campeão com ele em 2003. Já não é essa coisa toda. Mas hoje, o Vanderlei Luxemburgo, ele tornou-se um técnico comum. Não, hoje ele tem apenas o currículo dele. Ele é respeitado pelos jogadores pelo currículo. Mas os times do Vanderlei Luxemburgo em campo são iguais aos outros que tem aqui. E não adianta dizer que ele está com um time ruim. Ele está no Palmeiras, uma grande estrutura, grandes jogadores, e não consegue produzir um bom futebol. Não consegue, tá? Então, e isso eu tô falando por quê? Porque toda vez eu vejo os jornalistas e alguns torcedores falando o seguinte, mas o Jorge Jesus tinha uma seleção nas suas mãos. Bom, é verdade que o Jorge Jesus tem uma seleção nas suas mãos. E os técnicos brasileiros que comandam a seleção brasileira não têm uma seleção em suas mãos? E esses técnicos conseguem produzir um bom futebol com a seleção brasileira? Será? Pelo que a gente está vendo, não consegue. E tem uma seleção em suas mãos. Imagina só a seleção brasileira sendo treinada pelo Jorge Jesus. Será que teria ou não teria uma diferença no futebol apresentado? Eu tenho certeza que uma seleção brasileira treinada pelo Jorge Jesus com um mês de treinamento, só isso, só um mês, nós teríamos uma seleção brasileira pronta para ganhar um título mundial. Certeza absoluta, tá? Porque a seleção brasileira hoje não tem condições de disputar com os times médios da Europa. Médios, porque a Bélgica tem uma grande geração, mas é time médio. Não é o grande time da Europa. Na verdade, assim, sinceramente, vamos lá analisar. Qual é a seleção europeia que realmente tem um timaço? Que tem uma grande seleção? Tá? Não tem, assim, vamos ver aí, quem é que tem? Você tem a Bélgica com grandes jogadores, tá? Você tem a Argentina do meio para frente, tem grandes jogadores. A Alemanha, quem é o grande jogador da Alemanha? A Alemanha que foi campeã em 2014 não tinha uma seleção com grandes jogadores. Tinha um bom time, tá? Um time bem entrosado, um time que venceu com base no vigor físico, na técnica dos seus jogadores e tal, mas não tinha nenhum grande destaque, assim, um craque de bola, aquele jogador que enchesse os olhos e tal, não tem. A Alemanha venceu a Copa do Mundo pelo conjunto. Quem tinha esse grande jogador, essa estrela e tal, as seleções que tinham era o Brasil tinha o Neymar e a Argentina tinha o Messi. O Brasil perdeu o Neymar, levou de 7 e o Messi perdeu de 2-1 com a seleção da Argentina na final da Copa do Mundo de 2014. Então, acredito eu que os técnicos brasileiros, ao invés de ficarem chorando que estão sendo desvalorizados pela imprensa, pelos torcedores, deveriam, se Portugal tem hoje a melhor escola de técnicos, por que esses técnicos não se reúnem para trazer os cursos que existem em Portugal para o Brasil, tá? Fazer um convênio entre as universidades brasileiras e as universidades portuguesas e trazer todo esse arcabouço teórico para o futebol brasileiro, para que os treinadores brasileiros pudessem ter não só a prática, mas a teoria, tá? Estudar, melhorar.
e aprender observando. Outra coisa, os técnicos brasileiros têm que largar mão de serem um pouquinho tapados. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Jorge Jesus vem para o Brasil, ele atrai a atenção da mídia europeia, a mídia de Portugal. E quando a mídia de Portugal olha para o futebol brasileiro por conta do Jorge Jesus, ela está olhando os outros técnicos do futebol brasileiro também, porque o futebol brasileiro não tem visibilidade nenhuma fora do Brasil. Nem os argentinos assistem o futebol brasileiro. O Paraguai não assiste o futebol brasileiro, tá? No Uruguai não se assiste futebol brasileiro. Então, quando você traz um técnico de fora para o Brasil, você atrai a atenção da mídia desse país para o Brasil também. E isso tem que ser usado com inteligência pelos dirigentes do futebol brasileiro e pelos técnicos do futebol brasileiro. O técnico do futebol brasileiro tem que aprender isso. Ora, se no Brasil eu tenho o Jorge Jesus e ele atrai a atenção da mídia portuguesa, se eu estou comandando um time e meu time vence o time de Jorge Jesus, a mídia de Portugal vai me olhar diferente. Porque eu vou ser o técnico que venceu o Jorge Jesus jogando no Brasil. E isso pode ser dito em relação ao Jorge Jesus e pode ser dito em relação ao Domenech, que acabou de chegar ao Flamengo. Então, será que a mídia, imprensa, os jornais espanhóis, TV espanhola, será que esse povo, com o sucesso do Domenech, se ele tiver sucesso aqui no Brasil, lógico, com o sucesso dele, isso vai atrair a atenção da mídia espanhola, porque é um cara que já é conhecido por ser o braço direito do Guardiola. Ele ganhando aqui no futebol brasileiro e vencendo o Campeonato Brasileiro, vencendo a Libertadores, logicamente vai atrair a atenção da mídia da Espanha. E isso abre o mercado para os técnicos brasileiros. É isso que os técnicos brasileiros não entendem. Porque se a Espanha começa a assistir os jogos do Campeonato Brasileiro por conta do Domenech, vai assistir também ao trabalho desses outros técnicos brasileiros. Porque o Domenech, ele não vai estar em campo sozinho. Ele vai estar em campo pelo Flamengo, mas ele está sempre enfrentando um outro adversário. E esse outro adversário, ele vai ser observado, tá? Mesmo que seja apenas por causa do Domenech. Mas aqui o cara veio, isso acontece muito no futebol. De repente o cara vem um olheiro, ele vai assistir o camisa 10 de tal time jogar, porque disseram, esse jogador aqui é bom. Então o cara vem observar, o cara vem lá de Portugal ou da Espanha, por exemplo, e vem observar o jogador, camisa 10 do Vila César, tá? Um time amador. Aí ele vai lá observar o camisa 10 e percebe o seguinte, que o camisa 11 e o camisa 8 são ótimos jogadores. Aí, no lugar de levar o camisa 10, ele vai lá e contrata o camisa 8 e o camisa 11. Isso já aconteceu várias vezes. O cara vai assistir uma partida para observar um jogador e acaba levando o outro. Então, esse que tem que ser o pensamento dos técnicos brasileiros. Poxa, o pessoal da Espanha vai assistir, tá? O jogo do Domenech pelo Flamengo, mas de repente pode acabar se agradando de outros técnicos, vai ver outros jogadores. Isso é bom para os jogadores, isso é bom para os técnicos brasileiros também. Os jogadores brasileiros também vão aparecer, tá? E mais outra coisa, o Domenech saindo do Brasil, assim como o Jorge Jesus saiu, já indicou o Everton Cebolinha para o Benfica, já indicou o Gilberto. Com certeza, na hora que um time de Portugal tiver assim, poxa, eu estou precisando aqui de um jogador. Aí, Jorge Jesus, você conhece algum jogador que poderia indicar aqui para o meu time? E o Jorge Jesus vai dizer, olha, ali no Brasil você vai encontrar tal coisa, você tem tal jogador. Essas coisas assim, minha gente. Pois é, minha gente. Então, a vinda
técnicos estrangeiros para o Brasil é bom para o futebol brasileiro, por conta da visibilidade. O futebol brasileiro não tem visibilidade nenhuma fora do Brasil. Isso é péssimo para a gente. É péssimo porque não atrai investimento de empresas estrangeiras. Qual é a empresa estrangeira que vai vir investir no Brasil? Tá? Qual é essa empresa que vai querer investir dinheiro em um campeonato que não está sendo visto por ninguém, a não ser pelo Brasil? Então, quando, por exemplo, por que o Manchester, o Barcelona, o Liverpool, essas equipes, elas ganham altas somas de dinheiro com o patrocínio na camisa? Porque quando o Liverpool coloca uma marca na sua camisa, essa marca vai ser vista na Inglaterra, na Espanha, ou seja, em toda a Europa, Ásia, continente americano, África, ou seja, é uma marca que vai ser vista no mundo inteiro. Quem é que vai querer investir no Brasil se essa marca não será vista no mundo inteiro? Para isso, a gente precisa fazer um intercâmbio de jogadores. Trazer jogadores de fora é ótimo para o futebol brasileiro, tá? Porque atrai a atenção da mídia europeia, da mídia estrangeira. Por exemplo, o jogador que o Botafogo contratou é bom para o Botafogo, é bom para o futebol brasileiro. Por quê? Porque provavelmente o Japão vai ficar interessado em saber como o seu jogador está se saindo no Botafogo. Então, esse jogo do Botafogo vai ser visto com mais frequência no Japão do que seria visto frequentemente. Quem assiste o futebol brasileiro no Japão? Provavelmente só os brasileiros, tá? Porque os japoneses preferem assistir os campeonatos europeus. Então, intercâmbio de jogadores e técnicos é muito bom para o futebol brasileiro. Os técnicos brasileiros têm que parar com essa ignorância de ficar criticando jogador técnico estrangeiro porque não são valorizados. Eles são tão desvalorizados que ninguém quer técnico brasileiro em lugar nenhum do mundo. Técnico brasileiro só serve para o Brasil. Ou, por exemplo, em países como Arábia Saudita, Iraque, Azerbaijão. Lembra que o Filipão saiu do Chelsea e foi treinar um time no Azerbaijão, tá? Quer dizer, o cara tava no Chelsea, sai do Chelsea e vai treinar o Azerbaijão, um time do Azerbaijão. Um time do Azerbaijão. Então, por aí a gente já tira. Quem é o técnico brasileiro que está numa grande liga? Nós temos técnico brasileiro no Japão e temos técnico brasileiro no Japão muito por conta da influência que Zico tem no futebol japonês. O Zico no futebol japonês, ele é uma referência. Por ser uma referência no futebol japonês, o Zico, e ele é brasileiro, ele atrai atenção, o Zico atrai a atenção dos japoneses para o futebol brasileiro, tá? Poderia ser até melhor, mas é sempre assim, tá certo? Então, aprender. Os técnicos brasileiros têm que se modernizar, se preparar e aproveitar esse momento que o Brasil será um pouco mais visto por conta desses técnicos estrangeiros. Eles têm que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar esse momento para, de repente, quem sabe não surgir a oportunidade. Vamos lá que o Domenech se encante, assim, ele tá treinando aqui no futebol brasileiro e aí, de repente, alguém vai ligar para ele dizendo, olha, tô precisando de um jogador, olha, tô precisando de um técnico, aí no Brasil tem algum técnico que você poderia me indicar? Domenech pode observar que o trabalho dos treinadores brasileiros diz, olha, eu tenho um técnico aqui no Brasil que é muito bom. E de repente, até isso
os técnicos brasileiros, eles têm que fazer amizade, têm que aceitar essas pessoas de braço aberto. Da mesma forma que quando eles vão para o Japão, para a Arábia, para o Iraque, por esses outros países aí do mundo árabe, eles são bem recebidos. Então, receber bem, tratar bem, porque um dia, quem sabe, eles não possam precisar desses técnicos que hoje estão aqui, tá? Então, é isso que eu tinha a falar sobre o técnico estrangeiro no Brasil, tá? Acredito realmente que o Brasil só tem a ganhar trazendo técnicos estrangeiros. Tomara que venham mais técnicos estrangeiros. Tomara que os técnicos brasileiros tenham consciência e comece a reivindicar junto à CBF que o Brasil tenha bons cursos de treinador. Por que não correr atrás do curso de treinador que já está pronto em Portugal? Por que não correr atrás de um convênio? Trazer para as universidades brasileiras, tanto privadas quanto públicas, para que os treinadores brasileiros possam fazer esse curso. Não é uma coisa tão complicada assim de se fazer. Se a CBF tiver o interesse, se os técnicos demonstrarem interesse, pode fazer uma parceria entre CBF, uma universidade brasileira e as universidades portuguesas que têm esse curso de técnico de futebol. É uma coisa simples de fazer, não é complicado. O problema são os técnicos ultrapassados ficarem chorando as pintangas nas mídias dizendo que não são valorizados. Não são valorizados porque o trabalho deles, na maioria das vezes, são ruins, são péssimos. Quem tem um trabalho bom hoje no futebol brasileiro? Renato Gaúcho, Roger, que perdeu a Copa do Nordeste, mas tem um bom trabalho. Thiago Nunes está um trabalho horrível no Corinthians, pode até ser campeão. E fica até difícil lembrar técnicos brasileiros com bom trabalho. Difícil. A gente tem que pensar muito para lembrar. Mas para você ver a dificuldade. O trabalho de Vanderlei Luxemburgo é horrível no Palmeiras. Se tem algum palmeirense gostando disso, tá, boa sorte. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu só tinha isso para falar hoje. Qualquer outro dia eu volto a falar de futebol brasileiro, ou economia, ou religião, ou política, qualquer coisa. Eu posso falar qualquer coisa aqui porque ninguém tá vendo e tá tudo tranquilo. Valeu e até mais.